Começamos agora nas quintas-feiras, amém? Falando com relação ao poder do Evangelho. Glória a Deus, aleluia. Meu amado irmão, a palavra de Deus ela é viva e também ela é verdadeira. O salmista diz que Deus pegou a sua palavra e exaltou ela, colocou ela acima de todas as coisas. E esse mesmo Deus que exaltou a sua palavra, amém, Ele vela também para cumprir a sua palavra. E de fato, para mim e para você compreender o propósito da nossa existência, nós vamos precisar cavar profundo nesse Evangelho, porque o Evangelho se descobre a justiça de Deus, porque a palavra justiça quer dizer posição correta. No Evangelho nós podemos nos posicionar na nossa verdadeira posição. Então eu gostaria que você abrisse comigo lá em Romanos capítulo 1, a partir do versículo 16. Romanos capítulo 1, versículo 16. Lembrando que Paulo nesse momento, ele está aprisionado em uma corrente, juntamente com um soldado romano. Ele estava preso, mas de fato o seu espírito e a sua alma era livre. O corpo poderia estar preso, mas de fato o espírito dele e a alma dele era livre. Então Paulo, ele vem dizendo aqui, olha, pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro dos judeus e também dos gregos, porque a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Aleluia. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo ele está dizendo que o Evangelho não é uma vergonha para mim e para você. Olha o que Paulo está afirmando: o Evangelho não é uma vergonha. O Evangelho não é vergonha para nós, nunca foi e nunca será. O Evangelho de Deus, para mim e para você, meu amado irmão, é uma verdade, é um fundamento a qual nós estamos firmados. O som está alto aí, meu amado irmão? Tá bom? Então entenda isso. O Evangelho de Deus, amém? Para mim e para você não é uma vergonha. Se algo que nós não precisamos nos envergonhar é desse Evangelho, porque Paulo ele traz uma afirmação, uma definição, dizendo que o Evangelho de Deus isso é um verbo, isso é uma definição. O Evangelho de Deus é. O que o Evangelho de Deus é? O Evangelho de Deus é poder. Eu posso ouvir um amém por isso? O que eu estou transmitindo para você nessa noite, o que eu estou falando para você nessa noite, é algo que é poderoso. O que nós estamos falando nessa noite é de algo que é poderoso, algo que tem poder, porque a palavra poder aqui quer dizer dunamis, aquele que tem poder de destruir toda fortaleza, toda altivez, todo sofisma. Nós estamos falando de algo que é poderoso, algo que é transformador. Por isso que Paulo ele dá essa definição, dizendo que o Evangelho de Deus é o poder. É o poder de quem, Felipe? É o poder de quem? É o poder de Deus, o Criador de todas as coisas. Esse é o Evangelho que tem sido pregado.
por vários tempos, épocas, gerações. Este é o Evangelho de Deus, que as pessoas, os homens tentaram acabar, porém esse Evangelho prevaleceu sobre todo o tempo, estação, sobre épocas. E esse Evangelho alcançou a minha vida, alcançou a sua vida, tem alcançado a sua família. Esse Evangelho é poderoso para trazer transformação. O que nós precisamos crer de fato é nesse Evangelho. Porque a palavra Evangelho significa boas novas, recompensa de boas notícias. É uma recompensa que nós recebemos, que temos boas notícias. O que eu estou falando para você hoje, o que eu estou falando para você nesse dia, são boas notícias, é boas notícias. Boas notícias de quê? Que o Evangelho é poder de Deus. Esse dunamis que tocou a minha vida, que tocou a sua vida, que quebrou o coração de pedra, que desfez o coração de pedra e nos deu um coração de carne. Agora esse coração habita em nós, habita o Espírito Santo de Deus. É esse Evangelho que tocou a minha vida e tem tocado a sua vida e vai tocar a sua geração, a sua família. Esse é o Evangelho de Deus. Eu posso ouvir um amém por isso? O Evangelho de Deus veio para quê? Para nos salvar. Para que o Evangelho de Deus foi manifestado? Para nos salvar. Diga isso, para me salvar. Por isso que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 1, versículo 16: para a salvação de todo aquele que nele crê, seja branco, seja preto, seja pardo, seja qualquer um. O requisito é crer. Você precisa crer. Eu quero falar para você, não de uma forma cognitiva, não de uma forma empírica, mas crer com todo o coração. Crer de todo o coração. E assim nós iremos desfrutar desse Evangelho verdadeiro, porque em Romanos capítulo 10, versículo 10 diz: pois é com o coração que se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Então quando você crê, meu amado irmão, você começa a ter esperança. Quando você crê, você vive debaixo de uma esperança, porque o único agente transformador do homem é o Evangelho de Deus. Cristo Jesus veio transmitir a mim e a você o Evangelho de Deus, não uma religião. A religião é o homem tentando encontrar a Deus, o Evangelho é Deus à procura do homem. De geração em geração, Ele tem trabalhado com o homem, Ele tem chamado o homem para viver um propósito com Ele por meio desse Evangelho. E nessa noite, meu amado irmão, nós precisamos desfrutar do poder desta salvação. O que a palavra salvação é soço, é cura, preservação, libertação, segurança, livramento, paz e restauração. É isso que Ele proveu para mim por meio do Evangelho de Deus. Ele proveu cura, Ele proveu preservação, Ele proveu libertação, Ele proveu segurança, livramento, paz e restauração por meio do Evangelho.
sozo, salvação, cura, preservação, libertação e segurança, livramento, paz e restauração. Por isso que o Evangelho de Deus é o poder de Deus. Repita isso comigo: o Evangelho de Deus é poder de Deus. O Evangelho de Deus é poder de Deus. Aonde está o poder de Deus? Está no Evangelho. Então, se nós pregarmos o Evangelho de Deus, nós iremos ver a manifestação do poder dele. Abra comigo lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 5. Posso ler? Olha o que Paulo está dizendo. Porque o nosso Evangelho não chegou a vocês somente em palavras. Ei, o Evangelho que eu estou pregando para vocês não está chegando em vocês somente por palavras, mas também em poder, no Espírito Santo, em plena convicção. E vocês sabem muito bem qual foi o nosso modelo de agir entre vós, para o próprio bem de vocês. Paulo, ele está dizendo para esse povo que ele manifestou o Evangelho de Deus em poder. Chega de um Evangelho somente de palavras. O Evangelho precisa ser demonstrado em poder. Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 4, olha o que ele diz: minha linguagem e pregação não se consistiram em palavras persuasivas de sabedoria, mas em demonstração do poder do Espírito. Eu não estou pregando para vocês simplesmente meras palavras. Eu não estou falando para vocês simplesmente algumas coisas, mas eu estou mostrando para vocês que há poder neste Evangelho. Olha o que Paulo está dizendo, que o Evangelho de Deus tem poder. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 20. Porque o reino de Deus não se consiste em palavras, mas em poder. Mas em poder. Nós estamos vivendo um tempo que as pessoas têm muitas palavras, tantas palavras de efeito, tantas palavras bonitas, mas Paulo está dizendo que o Evangelho é poder. O Evangelho precisa ser demonstrado com poder. O Evangelho precisa ser manifestado com poder. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 17. Porque Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não por sabedoria de palavras, para não esvaziar o significado da cruz de Cristo, pois a palavra da cruz é insensatez para os que estão perecendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é poder de Deus. Para o mundo pode parecer loucura, para o povo lá de fora pode parecer loucura, mas para nós é poder de Deus, porque transforma o homem, muda o homem. Esta é a pregação do Evangelho. Precisamos pregar o Evangelho sem adicionais. Há muito fermento hoje, livra-se do coach, do altar. Tira o coach do altar, tira a filosofia do altar, pregue o poder de Deus. Arranca isso do altar, tira isso do altar. Há muito fermento. O que Jesus vai dizer para os seus discípulos, pastor Salomão?
Cuidado com o fermento. A gente está fazendo algo para tentar levedar a massa. Não, o Evangelho por si só, o Evangelho puro, ele é poderoso, sem adicionais. Ele não precisa de adicionais, ele não precisa de fermento, ele não precisa disso. O próprio Evangelho, o Evangelho puro, é poder de Deus. Porque nós estamos falando nessa noite de um Evangelho que é eterno, filho. Algo que é eterno não precisa ter nutrientes que é passageiro. Não precisa ter adicionais que são passageiros, que são temporais. Nós estamos falando do Evangelho que é atemporal. Por isso que lá em Apocalipse 14, versículo 6, olha o que ele diz: vi um outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o Evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, língua e povo. O anjo pega e começa a anunciar esse Evangelho eterno, começa a transmitir esse Evangelho eterno. Não pode haver adicionais nesse Evangelho. O Evangelho é puro. Diga isso comigo: o Evangelho é puro. Diga mais uma vez: o Evangelho é puro. Abra comigo lá em Efésios capítulo 1, versículo 13. Nele também vocês, depois de ouvirem a palavra da verdade, o Evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. Por meio do Evangelho de Deus, recebemos o selo do Espírito Santo. Por meio do Evangelho, nós fomos selados por meio do Espírito Santo, por meio do Evangelho, pelo Evangelho. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Oh, aleluia. Oh, glória a Deus. 1 Coríntios, capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 1. Irmãos, venho lembrar-lhes o Evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Versículo 2: por meio dele vocês também são salvos, se retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a mesmo que tenha crido em vão. Por meio do Evangelho nós temos firmamentos, por meio do Evangelho nós somos firmes, e por meio dele é que nós somos salvos. Por meio desse Evangelho é que nós somos salvos. 2 de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Segunda de Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. Foi para isso que também Deus os chamou mediante o nosso Evangelho, para que vocês alcancem a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio do Evangelho é que nós alcançamos a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio do Evangelho é que nós somos, amém, todos os dias levados a um nível de glória maior. É no Evangelho que nós somos processados a esse nível de glória maior. É por meio do Evangelho de Deus. Romanos capítulo 16, versículo 25. Romanos 16, versículo 25. Olha o que diz: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio
desde os tempos antigos. Havia um mistério que foi guardado. Havia um mistério que foi preservado. Agora no versículo 26, mas agora, manifesto e dado a conhecer a todas as nações, por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para conduzir a obediência da fé. Olha aqui para mim, por meio do Evangelho de Deus, esse mistério que estava oculto, por meio desse mistério que estava oculto, o Evangelho de Deus, agora as nações são levadas à obediência de Cristo Jesus. Agora eu quero te chamar para comigo pregar esse Evangelho. Como crerão se não há quem pregue? Você não pode reter isso. Aquilo que foi poderoso na sua vida, aquilo que foi transformador na sua vida, você não pode reter. Você não pode reter aquilo que transformou a sua vida, aquilo que mudou a sua vida, aquilo que te fez uma nova pessoa. Você não pode reter, você não pode guardar isso para você. Você precisa pregar esse Evangelho a tempo e fora de tempo. Como crerão se não há quem pregue? Nós precisamos proclamar, querido irmão, proclamar, dizer às pessoas com respeito a esse Evangelho, porque eu não estou falando aqui de uma filosofia, não estou falando aqui de uma ferramenta humana, mas eu estou falando de algo que é poderoso. E a nós foi dado um ministério da reconciliação. A nós foi dado uma palavra, a palavra da reconciliação, que faz parte desse Evangelho. Você precisa pregar esse Evangelho, você precisa falar desse Evangelho, porque é poderoso. Você sabe quando você fala do Evangelho, que sai da sua boca, é poder de Deus, porque é transformado, muda a história do mundo. Fique de pé. Eu te convido, te faço um desafio para você. Você pregar para alguém amanhã. Estou te desafiando. Amanhã você falar do poder desse Evangelho. E eu estou falando para você. Se essa pessoa, quando ouvir do Evangelho, algo não for tocado na vida dela, aquilo que nós estamos falando, aquilo que nós estamos pregando não é verdadeiro. Meu amado irmão, eu tenho certeza, se você falar do Evangelho de Deus amanhã para alguém, seja agora, na hora que você sair daqui, em qualquer momento, você vai estar pregando algo que é verdadeiro. Seja Jesus te ama, seja João 3, versículo 16, seja aquilo que o Espírito colocar dentro de você, você só simplesmente precisa começar a falar. Fale desse Evangelho, fale o que o Evangelho fez na sua casa, fale o que o Evangelho fez na sua família. Você precisa falar, você precisa pôr o Evangelho para fora, ele já está dentro de você. Pregue, fale, proclame esse Evangelho, que é poderoso. Aleluia. Na próxima quinta-feira nós vamos falar do poder do Evangelho na justificação do homem. O poder do Evangelho na justificação do homem. Não deixe de vir, não deixe de trazer alguém. E se tiver alguém aqui enfermo no nosso meio, se você que está enfermo, vendo essa live, você que vai ver depois, enfim, seja curado pelo poder do Evangelho, seja curado pelo poder do Evangelho, seja curado pelo poder do Evangelho, seja curado pelo poder do Evangelho. Nós estamos falando de algo que é poderoso e transformador. Aleluia. Curva a sua cabeça, eu quero orar com você. Amém. Pai, obrigado pelo Evangelho
Esse evangelho que é um evangelho eterno, que é poder de Deus, que é transformador. Obrigado, Pai, porque nós experimentamos o poder desse evangelho na nossa vida e nós podemos desfrutar. Obrigado, Pai, porque o poder do evangelho vai tocar as pessoas que estão à nossa volta. Esse poder desse evangelho vai transformar a nossa vida, vai mudar a nossa vida, vai fazer algo novo em nós. E nós iremos proclamar essa escritura que é profética, que trouxe nós até aqui, que os profetas do Antigo Testamento profetizaram e falaram a respeito, e hoje nós somos cumprimento desta palavra. Obrigado, porque o Senhor reteve essa palavra, guardou essa palavra, e essa palavra nos alcançou, nos tocou.